Bom dia, amigas, bom dia, amigos. Está começando agora aqui pela Rádio Chapecó, mais um programa Hora Espírita. Este programa está sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó e vai ao ar todos os sábados neste horário. Cada programa, um tema diferente. E cada tema é abordado sempre à luz da doutrina espírita. O tema do programa de hoje, orgulho e humildade. Querendo, você pode participar através das mais diversas plataformas de comunicação, de interatividade, aqui da Rádio Chapecó. Telefone fixo 2049-1212 e também o WhatsApp 2049-1212 é o mesmo número. Você pode enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua indagação. E também já estamos ao vivo no Facebook daqui da sua manhã, o rádio para você ver e ouvir. Conosco no estúdio, Daisy Winkler, Sandra Cutiera e John Alves. John, querido amigo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Moisés. Agradeço a oportunidade mais uma vez aqui com a Daisy, com a Sandra, para fazermos um programa agradável. Isso. Bem-vindo a todos na rádio. Bem-vindo todos. Sandra, seja bem-vinda em mais um programa. Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia aos meus colegas aqui do estúdio e a todos aqueles que nos acompanham. Daisy, querida amiga, bom dia, bem-vinda em mais um programa. Bom dia, Moisés, bom dia, Sandra, bom dia, John, e a todos os ouvintes da Rádio Chapecó que estão conosco hoje. E a Sandra, a Daisy hoje debutando, né, no comando do Facebook. Vai interagir com os nossos ouvintes, né, vai participar. É isso aí. Muito bem. E querendo, então, reiteramos, podem participar pelo WhatsApp 2049-12 ou pelo Facebook. O tema de hoje, orgulho e humildade. Nós vamos pedir licença aos nossos ouvintes neste momento e vamos ouvir o recado dos apoiadores deste programa, né, John? A nossa construtora Scala e também Autoescola EFAP. Na Autoescola EFAP, o curso teórico é em 9 dias. Aproveite e inscreva-se já. Fone 3328-4111. O trânsito é muito importante na sociedade. Por isso, nos preocupamos com a formação dos condutores. A nossa missão é formar condutores conscientes para um trânsito mais seguro. Qualidade de ensino. Você encontra na Autoescola EFAP. Fone 3328-4111. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Estamos apresentando, você está acompanhando o programa Hora Espírita, sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. O tema do programa de hoje, orgulho e humildade. O capítulo 7º de O Evangelho segundo o Espiritismo tem como título Bem-aventurados os pobres de espírito. E Kardec inicia esse capítulo esclarecendo que, por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Kardec registra que, em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria de virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Perguntamos aos nossos colegas de programa, como definir, então,
orgulho e humildade. Esse tema, orgulho, ele constantemente é debatido, é apresentado nas casas espíritas, porque, de fato, vemos que é um dos grandes entraves da humanidade, é o nosso entrave. Tanto o orgulho quanto o egoísmo andam ali de braços bem dados, mãos dadas ali, nos atravacando mesmo a nossa evolução. Então o orgulho, ele pode ser definido como um sentimento de superioridade pessoal. É o sentimento de altivez, soberba, de quem tenta demonstrar que tem um conceito elevado e exagerado de si próprio. Pessoas que ficam se auto-vangloriando, né? Então eu tenho que me cuidar para não entrar num quadro desse de egolatria, egocentrismo, né? Para não vir a ser de fato travado com esse sentimento, com essa condição que o orgulho proporciona. Já a humildade é a antítese ao orgulho, né? Nós vemos que os grandes líderes, sábios, líderes no sentido da humanidade que marcaram, né, com sabedoria, com exemplos, eles tinham como pano de fundo a humildade. Porque um sábio que realmente se identifica, né, com uma sabedoria extra, ele percebe que nada sabe quando se depara com a grandiosidade divina. Então a humildade é um sentimento que se contrapõe ao orgulho. É a virtude daquele que tem consciência de suas dificuldades e limitações. É isso mesmo, não coloca como superior a ninguém. Sabe que muitos têm a aprender e buscar fazer esse aprendizado, aceitando que todas as pessoas têm o que aprender e o que ensinar umas às outras. Então isso é de fundamental importância, você reconhecer, né, que a gente tanto pode ensinar quanto pode aprender. Nunca sabemos tanto que não possamos aprender algo e não saibamos tão pouco que possamos ensinar também. Então são duas situações ali extremas do orgulho e humildade que é o nosso desafio. Conquistar a humildade e pouco a pouco ir nos despindo desse orgulho que ele vem de formas... me lembro Joana de Ângeles, que traz mensagens através de Divaldo Franco. Ela fala que o orgulho ele é multifacetário. Então ele se apresenta com facetas que naquele momento pode nos parecer algo positivo, algo que é necessário para a nossa vida. Então temos que cuidar com isso, porque por ele ser multifacetário podemos nos perder. E como fazer isso? A gente precisa se autoconhecer. Precisamos mergulhar para dentro de nós e conquistar as virtudes que Jesus nos ensinou, nos deixou. E estão aí, ao alcance de todos, né? Basta querer, basta buscar ter a vontade de buscar essa humildade, que ela é fundamental. Nós vamos ver no decorrer do programa que ela é fundamental para nós alcançarmos, né, o reino dos céus, e depois vamos falar o que seria esse reino dos céus, né? Mas então, John, Daisy, Sandra, é certo afirmar que somente pessoas que possuem riquezas ou posição social de destaque ou de poder são orgulhosas ou não? Esse é um equívoco que nós incorremos com bastante frequência, né? Mas vamos pensar um pouco. Será que aquela pessoa que nós nos deparamos com um chinelo velho simples, de dedo, uma calça rasgada, o cabelo desgrenhado, sem tomar banho há alguns dias, será que esse é o humilde? Ou será que esse é o desleixado? Será que ao adentrarmos um palácio ou uma mansão, é certo que ali nós haveremos de encontrar somente pessoas orgulhosas? Nós, de tanto repetir, a gente acaba consolidando essa associação, né, entre a humildade e a pobreza, entre o orgulho e a fartura de bens materiais. Outro equívoco que nós também incorremos é relacionar o humilde com o medíocre ou com o ignorante. Aquele que não teve
tantas oportunidades na questão do estudo. Só que se nós pensarmos um pouco, nós veremos que humildade e orgulho não tem nada a ver com aspectos exteriores. E tem sim com assumir aquilo que nós realmente somos, nem mais, nem menos. Talvez esse seja o grande desafio, né? Porque é tudo uma questão de direção e intensidade, né? Porque quando nós aumentamos demais essa intensidade, aquilo que deveria ser autoestima vira orgulho. E quando a gente reduz isso, vira baixa estima, o que também nos prejudica. Então, a humildade, ela é tão delicada porque é questão de encontrar um ponto. A gente não pensar que é mais do que aquilo que a gente realmente é, mas também não negar as possibilidades que nós já temos. Porque senão nós também incorreremos num outro problema, num outro vício, que é fugir aos nossos deveres. Então é saber, como o John falou, que nós não somos melhores nem piores do que ninguém, mas que nós vivemos em regime de cadeia. Aquele que está um pouquinho mais na frente nos puxa pela mão, mas em compensação a gente também tem o dever de estender a mão àquele que está logo atrás, né? Então eu vejo assim que a questão de humildade e orgulho é uma questão de como a gente se vê, né? Trocando em miúdos, numa linguagem bem popular, o orgulhoso seria aquele que se acha, né? A gente normalmente fala isso, né? Ele está se achando, né? Então seria mais ou menos... pacote da bolacha. Não, a última bolacha do pacote. A última bolacha do pacote, é isso aí. E o John falou uma coisa bem interessante, ele falou sobre egolatria que o orgulhoso ele cultiva, e realmente é isso. O orgulhoso sente-se como a referência, enquanto que o humilde vê que a referência de tudo e de todos é Deus. Então ele sabe o tamanho que tem, ele sabe que ele é instrumento, ele não quer sobrepujar-se, mas ele também não nega as migalhas do seu esforço, aquilo que ele já é capaz. O humilde se sente servo e o orgulhoso se sente senhor. E dentro desse contexto, talvez assim, uma situação que seja difícil falar interessante, mas enfim, desafiadora para nós, é o sofrimento, né? O sofrimento, a enfermidade é um convite para que o orgulhoso perceba que ele não é melhor do que ninguém. Num quarto de hospital, quando há 3 leitos com 3 pacientes, pode ser um muito rico, o outro muito pobre, um de uma cultura imensa, o outro nem tanto. São todos iguais. Estão todos ali dependendo do cuidado, do amor, do conhecimento de outras pessoas, irmanados na dor e no sofrimento. Então, a gente sempre fala, né, que quem não aprende pelo amor, aprende pela dor, porque é um convite... E é o que a gente percebe que acontece constantemente, né, Sandra? Que normalmente a gente aceita. O Espiritismo ele não levanta essa bandeira de que precisamos sofrer, devemos sofrer, né, a bandeira do sofrimento, mas a gente entende e percebe que, de fato, o sofrimento é um mecanismo que nos acorda, nos tira muito desta zona do orgulho, né? E ainda, só para fechar essa tua pergunta, quantas pessoas que vivem na mais extrema penúria e que muitas vezes recusam auxílio por orgulho, né? E outras que elas se diminuem, né, para que não ofusquem as outras pessoas, né, para que não agridam as outras pessoas, seja pelo brilho da sua inteligência, seja pelas posses materiais que possui, né? Ela se reduz. Então, o humilde é esse, aquele que, sendo grande, se faz pequeno para não machucar ninguém. E que bom que nós temos essa possibilidade de convivermos com pessoas, né, ao nosso redor, no nosso dia a dia, que procuram, né, ter esse equilíbrio. Você está ouvindo o programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó, de Chapecó, Santa Catarina. Estamos também na Rede Mundial de Computadores, radiochapecó.com.br. Tem alguma indagação, alguma pergunta, alguma dúvida, pode enviar o WhatsApp 2049-1212, também é o telefone fixo se você não tem o WhatsApp. E estamos ao vivo também, Rádio para Ver e Ouvir, no Facebook aqui da Rádio Amiga Deici, com muitas manifestações, muitas participações. Por gentileza, queira registrar os
participantes dessa manhã já. Isso, Moisés. Nós temos já aqui, através do Facebook, a Sara Jane, a Sandra, a Kátia, o João Dias, que sempre está conosco, Orley Arruda. Então, o nosso bom dia a esses nossos amigos e esperamos que a gente consiga fazer um programa que realmente para vocês tenha algum significado. Muito bem, conosco no estúdio hoje, Deise Winkler, Sandra Cutiera e John Alves. O tema do programa Hora Espírita de hoje, orgulho e humildade. E já que você aqueceu as cordas vocais, Deise, orgulho e humildade. Aquele que faz questão de apregoar que é humilde, realmente é humilde? Se costuma dizer que geralmente se adivinha essa humildade ou essa conduta pela postura da pessoa, pela maneira como ela se coloca, como ela se comporta. Quem é verdadeiramente humilde sequer tem consciência de que é. Ele espontaneamente age nesse sentido. Então, a sua conduta é tão natural que ele nem se percebe como humilde. Ele apenas é o que é. Ele não fica fazendo alarde das suas virtudes. Ele nem se preocupa com o que os outros vão pensar. Ele simplesmente se coloca com essa postura que é natural para ele. E aqui, eu acho importante frisar que ser humilde não é se humilhar. Então, não quer dizer que aquele humilde, ele se humilha na frente dos outros, absolutamente. Ser humilde não tem nada a ver com se humilhar. Nós precisamos ter consciência do nosso valor. Nós somos espíritos imortais, fomos criados por Deus para a perfeição. Estamos numa caminhada evolutiva. Através das muitas reencarnações, vamos fazendo novos aprendizados, amadurecendo esse espírito, adquirindo então os conhecimentos, burilando as nossas imperfeições, para podermos caminhar para essa evolução que é o destino de todos nós. Então, precisamos ter consciência do nosso valor. Como a Sandra falou, temos que ter autoestima. Então, ser humilde, ou ser brando e pacífico, como está no Evangelho, não quer dizer se colocar numa posição de subserviência, ou de se sentir, ter uma baixa autoestima, se sentir inferior a quem quer que seja. Então, aquele que é humilde, ele tem consciência do seu valor, mas reconhece no outro o mesmo valor. Então, respeita o outro nos seus valores. E eu gostaria aqui de referir a um outro tipo de orgulho ou de prepotência, que é daquela pessoa que disfarça a baixa autoestima por uma conduta prepotente e orgulhosa. Então, ela se coloca, ela se põe, ela é agressiva, ela tá sempre no eu, né? Então, ela sempre está tentando se pôr. Essa pessoa também não está no equilíbrio, porque quando ela demonstra essa baixa autoestima, essa necessidade de afirmação em que o eu está muito presente, está demonstrando um desequilíbrio também nas suas emoções. E nós precisamos buscar esse equilíbrio. O equilíbrio, o caminho do meio, como muitos dizem, é o mais adequado. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não podemos ser aquela pessoa prepotente, não devemos ser aquela pessoa que está sempre querendo se colocar acima de todos, mas devemos sim ter amor próprio, valorizar aquilo que somos e respeitar o outro naquilo que ele é. Lembrando que todas as posições que nós temos hoje, seja a posição social, seja profissional, seja familiar, o sobrenome da minha família, a origem da minha família, a cor da minha pele, o meu sexo, a minha orientação sexual, tudo é transitório. Tudo isso nos serve para esta existência, que pode ser muito breve, porque nós somos espíritos reencarnados numa escola. Estamos numa escola da vida, aprendendo algumas lições. Vai chegar a hora e que todos nós teremos que retornar à nossa verdadeira origem, que é o plano espiritual. Nós morremos porque somos espíritos imortais. A passagem pela Terra é que é transitória. A vida eterna é a vida espiritual. Então precisamos ter essa consciência que nós estamos nesta vida
provisoriamente tomando de empréstimo do universo uma série de coisas que satisfaz as nossas necessidades, mas devemos então nos portar com a consciência de que toda a posição terrena é transitória, mas a vida é eterna, e essa vida eterna é a vida de cada um. Devemos então olhar a todos com essa visão. E mais, quando nós olhamos aquele nosso irmão que por alguma razão nos causa alguma repulsa ou alguma dificuldade de aceitá-lo, devemos lembrar que quem sabe numa outra vida ele não foi um irmão, um pai, um amigo. Quem sabe em outra vida ele já nos auxiliou muito. Então nós devemos procurar exercitar o amor fraterno. Quem é humilde, é brando, é pacífico, porque ele tem amor por si próprio e amor pelos seus semelhantes. Eu gostaria de... Pode concluir, por favor. Acrescentar. Só complementando, porque antes nós falávamos sobre o sofrimento, a enfermidade que nos nivela, e a Deisy trouxe um outro ponto bem interessante, que é a reencarnação. A justiça de Deus, a sabedoria inigualável do Senhor, ele nos convida também a esse nivelamento através da reencarnação. Então, se nós pecamos pelo orgulho em uma existência, com certeza a gente virá numa outra posição de subalternidade em que teremos que estimular, né, que cultivar a nossa humildade. E assim, eu me lembrei de uma frase que eu ouvi uma vez a respeito da humildade, que diz que ela é uma virtude assim tão tênue, tão delicada, que no momento que você diz que a possui, você já a perdeu, né? Tem aquela brincadeira, né? Aquela fala que diz, modéstia à parte, o que eu mais me orgulho é a minha humildade, né? Nossa, essa... Então isso já... E olha só, vamos tentar buscar para nós referências vivas. Aqueles líderes espirituais que nos servem, né, de exemplo, aqueles que nos apontam o caminho, como Chico Xavier, como Madre Teresa, como Irmã Dulce, eles foram pessoas extremamente humildes durante toda a sua vida, mas foram ativos do começo até o fim. Não negando, complementando aquilo que a gente falava antes, não negando as possibilidades que tinham, servindo ao Senhor no limite das suas forças, mas nunca, nunca ofendendo quem quer que seja, nunca tentando sobrepor-se a quem quer que seja. E veja nas condições mais adversas, né, Sandra, que cada um teve, conseguiram fazer a obra que fizeram sem grandes recursos, tendo que buscar sempre, mas não colocaram o chinelinho e ficaram ali na coitadice, né? Mas eu me recordo, quando a gente fala da humildade, e da pessoa dizer que é humilde, você colocar uma máscara, né, para poder enganar as pessoas, para se pousar daquilo que você não é. Eu me recordo da passagem bíblica, né, do fariseu e o publicano que entram no templo para orar. E o fariseu, né, um religioso, um líder religioso, e um publicano já nem tanto ligado, mas com a sua fé ali, sua pequenina fé, e eles falam de formas diferentes. O fariseu agradecendo a Deus por não ser como aquele publicano, né, por ter toda uma condição religiosa favorável, por ter a sua conduta na disciplina ali dos afazeres, cumprindo as regras, as leis. E ele olha para aquele publicano com desdém, né? E o publicano mal olha para cima porque reconhece a grandiosidade de Deus e que ele estava num processo ainda, né, pequenino, se sentindo ainda muito atrás na evolução, mas reconhecendo, então, colocando ali na sua sinceridade. E Jesus diz ali, quando saíram, né, dos dois, a prece que teve maior peso, que teve, a ponto de estarmos citando agora aqui, né, uma experiência dessa, mostrando que a humildade ela é rica. É um dos tesouros que nem a traça, né, nem a ferrugem corrói. E buscando o evangelho também, o papo está sendo gostoso, né? Buscando o evangelho também no capítulo 7, eu não vou me recordar qual é o item agora, mas fica o convite para os nossos ouvintes virem atrás, né? Que é bem-aventurados os pobres de espírito. Que tem uma referência àquilo que a Deisy nos trouxe, que ela nos fala a respeito
daquilo que motiva o nosso orgulho. Então, tem pessoas que erguem bandeiras pela cor da sua pele, né, pela sua opção sexual, pela sua condição social e por aí afora. Então, o Evangelho diz que esses são os altares que nós construímos para o nosso orgulho. São os nossos apoios e muitas vezes viram afrontas, né, ao nosso semelhante. Volta de novo aquela questão da medida. Seja o que você é. Nem Sim. mais, nem menos, e não tente se impor por aquilo que você é. Mas e por que Jesus disse que são bem-aventurados os pobres de espírito? Por que Jesus usou essa frase e onde ela se encaixa para todos nós nos dias de hoje? As bem-aventuranças, elas são um tesouro para a humanidade, né? E o que seria um bem-aventurado? Feliz. Então Jesus diz, feliz os pobres de espírito. E no Evangelho, no mesmo capítulo que a Sandra acabou de se fazer referência, diz lá, os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. E por que isso? Concentrando sobre si muitos dos seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para governá-lo. Quando eu num estado de orgulho, e quem sabe no orgulho extremo, eu não quero reconhecer que existe Deus, porque eu teria que estar me rebaixando a isso. Então vejam a gravidade, né? Até uma complexidade da coisa. A gente precisa confiar em nossas possibilidades, em nossas capacidades, mas de uma forma equilibrada, né? Como a Daisy falou, achar o caminho do meio, achar esse equilíbrio para reconhecermos que o que o homem não fez, quem fez então? Né? E virão aqueles que dirão, e o Espiritismo é rico nisso, ele abraça, ele reconhece a teoria da evolução, mas com Deus, com um ser inteligente de extrema sabedoria, única, por trás dessa organização toda. Não estaríamos aqui nessa vida incrível, olhando somente para o nosso corpo, na complexidade, mas de forma impressionante como o nosso corpo reage, como ele desenvolve, e acreditar que isso foi o acaso, né? Então, para vermos que tem algo por trás disso, precisamos reconhecer Deus. E se estivermos vibrando, de fato, né, nessa vaidade, né, que o homem ele é soberano, ele faz e desfaz, ele cria guerras, ele destrói aquilo que ele bem entende, né? Aí deixa Deus de lado, tira Deus do seu lugar, aí a vida vira um caos. Mas quando colocamos Deus no seu devido lugar, as coisas tendem a ser mais fáceis, mesmo com os desafios, mesmo com os problemas. E o convite, né? Jesus nos faz o convite. Nós devemos buscar uma felicidade nesse planeta, nesse mundo, mas é uma felicidade relativa, porque ainda não estamos numa condição, nosso planeta ele ainda vibra numa condição que não tem como termos uma felicidade plena, mas uma felicidade relativa. Mesmo estando com problemas, mesmo passando por infinitas possibilidades de desafios, eu posso me sentir feliz. Porém, eu preciso colocar Deus, de fato, no seu lugar. E é dentro do coração, né? E é dentro da nossa intimidade, permitindo Ele fazer aquilo que a gente não consegue. Mas a nossa parte, precisamos fazer e com muita vontade. Muito bem, você está ouvindo aqui pela Rádio Chapecó o programa Hora Espírita. Você que está chegando agora aqui no estúdio conosco hoje, debatendo esse tema maravilhoso, instigante e que nos põe a refletir como está sendo o nosso dia a dia. Será que estamos sendo orgulhosos, humildes? O tema abordado sempre
à luz da doutrina espírita. E pergunta, se você tiver alguma indagação, pode enviar pelo 2049-1212 e também no WhatsApp, esse telefone fixo também. Estamos ao vivo no Facebook. Amiga Deici, com muitas manifestações, nessa manhã de sábado radiante, de muito sol, hoje que inicia a nova estação, né? Às 22h53 estaremos adentrando a Estação das Flores. Muitos, todos gostam. Que maravilha, né? Quem tem problemas de pólen, essas coisas. Pólen, né? Da rinite alérgica e não né, ficam meio receosas com essa estação. Mas tem os remedinhos que amenizam. Deici, muitas manifestações dos nossos ouvintes, radionautas no Facebook. Temos aqui ainda a Mira, a Sônia, a Sandra Fontana, o Marcelo, o nosso amigo Jean, lá da Associação Espírita Nosso Lar, o Nelson, o Marcelo, a Thaís de Andrade Ferreira, que também tem participado aqui do programa de vez em quando, também da Associação Espírita Nosso Lar. Então, um grande abraço a todos esses amigos e vamos continuar então a nossa conversa, que está muito gostosa hoje. Né? Exato, Deici. O programa tem esse tema de hoje, orgulho e humildade, aqui pela nossa Rádio Chapecó. O Sandra Jesus disse que o reino dos céus é para os simples. O que isso significa? A simplicidade tem a ver com humildade? Tem alguma ligação? Essa também é outra questão que às vezes a gente se confunde ao ler, né? Quando Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem, em primeiro lugar, a gente precisa esclarecer que quando Jesus se referia a reino dos céus, ele não se referia exatamente a um lugar circunscrito, né? A gente pode até falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco, né? Mas um estado de alma, essa é uma construção interior. E também, por que não dizer, a gente pode associar essa ideia ao plano espiritual e ao lugar em que nós nos encontraremos ao desencarnarmos, de acordo com aquilo que nós construímos aqui na Terra, né? Bom, então, esclarecendo esse ponto brevemente sobre o reino dos céus, a gente pode reler essa afirmativa de Jesus que nos diz que esse bom lugar está reservado aos pobres de espírito, ou aos humildes, aos simples. E agora é preciso que a gente volte um pouquinho no tempo, lá na época de Jesus. E vamos pensar, aqueles que têm o hábito da leitura do Evangelho, e quem não tem a gente convida, porque é um alimento para a alma e uma renovação no próprio lar. Nós vamos encontrar Jesus falando, Jesus ensinando, e quem eram aqueles que se dispunham a ouvi-lo? Que se dispunham a aprender com ele? Não eram sempre, ou normalmente, via de regra, na sua grande maioria, os simples, os puros de coração? Enquanto os fariseus, enquanto aqueles que estavam presos ao conhecimento próprio que já tinham, eles não o acompanhavam, muito pelo contrário, o perseguiam. Então nós podemos dizer que o simples de coração, o humilde, é aquele, numa metáfora, que tendo sede, vai à fonte pura da sabedoria de Jesus com o copo vazio. Então ele estende a mão com aquele copo vazio e Jesus enche aquele copo. E ele então sacia a sua sede, preenche a sua alma. Ao passo que o orgulhoso mantém sempre o copo cheio do seu próprio e pequeno conhecimento, impedindo-se de avançar. É triste isso quando a gente pensa, porque assim, é uma posição voluntária, né, de permanecer no atraso, de não dar espaço para o novo, de não dar espaço para as sementes que Jesus nos traz, que são aquelas que farão crescer no nosso coração esse reino da alma, esse reino dos céus. Então, nós podemos dizer que os primeiros aproveitam a oportunidade, os segundos perdem voluntariamente. Então, o humilde, ele já é mais feliz, inclusive na terra,
porque ele é sempre feliz com aquilo que ele tem e com aquilo que ele é. Ao passo que o orgulhoso nunca se satisfaz, nem com o que ele tem e nem com o que ele já é. Tu disse tudo agora, né? A gratidão é um dos fatores que demarcam bastante a humildade, né, Sandra? Você Certamente. ser grato, né, pelo que tem e o que virá, mais grato ainda, né? Então isso dá um conforto, dá uma paz de espírito, né? Já uma pessoa que não se satisfaz, está sempre naquela angústia, sempre naquela busca incessante, busca de coisas, né? Tá sempre infeliz, né? A gente fala, se a gente não coloca, de novo eu falo, se a gente não coloca a nossa religiosidade, é o nosso contato com o divino, com Deus, com os ensinamentos do Cristo. Se não colocarmos isso no seu devido lugar, a gente sempre estará com sede e com fome, né, Sandra? É isso. Ô, Deici, a Sandra falou anteriormente que Jesus falou que o reino dos céus, metaforicamente, não é um local circunscrito. Mas o que seria o reino dos céus segundo o Espiritismo? Antes de abordar a questão, eu gostaria de colocar aqui que o nosso amigo Ailton Correia, ele está nos colocando que está completando 34 anos de casado hoje. Ele e a esposa dele, Elizabeth. Então, nós gostaríamos de mandar ao Ailton o nosso abraço, os nossos parabéns e dizer que uma união longa, assim, demonstra duas almas com um compromisso afetivo muito grande, e é muito bom quando a gente vê que ele manifesta essa alegria por comemorar tanto tempo de casamento. Felicidades para vocês, Ailton, para você, para sua esposa, e que vocês tenham ainda muitos anos juntos. Mas voltando aqui à questão do que seria o reino dos céus, segundo o Espiritismo, nós primeiro podemos refletir sobre o que foi sempre visto como sendo o céu. Porque uma vez que o homem tem consciência de que a sua natureza não é material, mas que tem em si algo que transcende a matéria, e então ele começa a compreender quanto à vida espiritual, ele precisa colocar um local onde o espírito estará. Então, por dificuldade de compreender, por falta ainda de conhecimento quanto às coisas do plano espiritual, se colocava então como sendo o céu o lugar de felicidade, aquilo lá no alto, né? Onde então os espíritos que fossem para lá, eles iriam estar numa eterna contemplação. Então é essa a visão que se tem do céu por muito tempo, né? E ainda muitos hoje ainda colocam essa questão da morada das almas num lugar distante no céu, né? Acima das nossas cabeças, onde estarão pela eternidade. Então, estagnada, né? Em eterna contemplação. É um plano de aposentadoria espiritual, né? Mas bem sem graça, né? Porque ficar em eterna contemplação. Eternamente sem fazer nada. Né? Exatamente. E o Espiritismo vem nos mostrar, então, que não existe esse céu, né? Que, na verdade, os espíritos podem estar em todos os lugares. E as obras do nosso querido Chico Xavier, através da psicografia, especialmente as obras do espírito André Luiz, vêm nos mostrar essas muitas moradas de que Jesus falou. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. Então, essas moradas tanto são os planetas onde nós temos as encarnações materiais, como as várias possibilidades no plano espiritual. A gente tem notícias de cidades espirituais, locais onde os espíritos continuam vivendo, desenvolvendo, aprendendo e se preparando para novas reencarnações quando ele tem necessidade disso. Então, a partir disso, a gente então compreende que o céu não é um local determinado. Na verdade, o próprio Cristo disse que o reino do céu não está nem aqui, nem ali, mas o reino do céu já está entre vós. E então, o que seria esse reino do céu? É uma conquista íntima interior de cada um. É quando a nossa alma encontra a serenidade e o equilíbrio.
Quando a gente tem dentro da gente esse sentimento de amor, de serenidade, a gente já está vivendo no céu. Aquele que vive em desespero, em sofrimento, com revolta, ele está vivendo no inferno. Então, dois espíritos podem estar lado a lado, ou dois encarnados lado a lado, e um está vivendo um verdadeiro céu e outro vivendo um inferno, por conta daquilo que eles carregam dentro de si, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos que ou o amarguram, no caso daqueles infelizes, o infelicitam, chegando ao ponto, muitas vezes, de extremo sofrimento, e aqueles que carregam dentro de si a paz, a serenidade, o equilíbrio e se sentem no céu. E isso não está relacionado absolutamente à maior facilidade ou dificuldade na vida terrena. E é comum a gente conhecer pessoas que, apesar de estarem cheios de problemas de saúde, dificuldade financeira, mas sempre tem um sorriso, sempre tem uma palavra de alegria, de apoio, de conforto, sempre tem um tempinho para olhar para o outro. Essas estão já vivendo o céu, enquanto que aquelas que a mínima dificuldade as deixa desequilibradas, desesperadas, elas constroem um inferno dentro de si próprios. Então, o reino do céu é a conquista de cada ser que pode fazer vai fazer conforme o seu empenho em entender a vida, em compreender as provas da vida, em perceber nessas provas as oportunidades e compreender principalmente que somos espíritos imortais, que fomos criados para a perfeição, mas que as dificuldades da vida são as nossas oportunidades de aprendizado e tudo vai passar. Eu sempre gosto de falar que Chico Xavier dizia: tudo passa, tudo vai passar. E quando a gente vê ainda hoje as filmagens, as imagens do Chico Xavier, ele, velhinho, doente, com muitas dificuldade de visão, ele tinha sempre um brilho no olhar. A serenidade de quem tem dentro do coração esse equilíbrio. Então, que está conquistando esse reino do céu lá no seu mundo íntimo. E esse é o desafio para todos nós. Construir o reino do céu dentro de nós. Ou seja, conseguir nos equilibrar, encontrar a serenidade, a paz de quem crê em Deus, quem crê na vida, quem acredita nas próprias potencialidades e, principalmente, que tem uma capacidade de amor muito grande, se amando e amando o semelhante. Muito bem, nós estamos já nos encaminhando para a parte conclusiva do programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó. O tema do programa de hoje, orgulho e humildade. Nós vamos pedir licença aos nossos queridos ouvintes. Vamos ouvir juntos os apoiadores deste programa, a Escala Construtora e Autoescola EFAP. Na Autoescola EFAP, o curso teórico é em 9 dias. Aproveite e inscreva-se já. Fone 3328-4111. O trânsito é muito importante na sociedade. Por isso, nos preocupamos com a formação dos condutores. A nossa missão é formar condutores conscientes para um trânsito mais seguro. Qualidade de ensino. Você encontra na Autoescola EFAP. Fone 3328-4111. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Você está ouvindo a Rádio Chapecó, de Chapecó a Santa Catarina. Estamos na internet, radiochapecó.com.br. O programa que você está acompanhando, o programa Hora Espírita, vai ao ar todos os sábados nesse horário. Todo sábado um tema diferente. O tema do programa de hoje, orgulho e humildade. Querendo participar,
está sempre à disposição. WhatsApp 2049-1212, também o telefone fixo. Estamos ao vivo no Facebook, essa ferramenta fantástica de interatividade, de relacionamentos e que também foi criada para o bem. Não é mesmo, Deici? Com muitas manifestações, muitas participações dos nossos ouvintes. Por gentileza, se você muitas manifestações quiser bastante registrar. carinhosas aqui dos nossos amigos que nos acompanham. Então temos a Marta, a Cirlei, o Adilson Nascimento, a Clenir, que coloca que a doutrina espírita dá seguimento aos ensinos de Jesus e que Jesus é o maior exemplo de humildade e amor. Então, tem a Sandra Fontana também, que diz que o reino do céu é a conquista de cada ser. Então, muito interessante essa participação, essa interatividade com os nossos queridos ouvintes. Jesus afirmou que será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. O John, o que Jesus quis dizer com isso? Quando fala esse tema, a gente lembra daquela experiência de Jesus, que ele estava na multidão e as crianças queriam chegar até ele e os adultos, né? Sai pra lá, né? Vai atrapalhar, deixa o mestre. O mestre precisa pensar, precisa dar conta de nós aqui, nós adultos, né? E Jesus aproveitou e falou: deixai vir a mim os pequeninos, né? Porque de fato é deles o reino dos céus. E vem aqui então esse questionamento, né? Mas por que como criança? Mas se a gente pensa, o que uma criança tem? A gente olha para uma criancinha ali, ela em desenvolvimento. Claro, vai se tornar um adulto e o meio, as condições todas vai alterar bastante. Mas naquele momento, quando ela nasce, quando ela vem naquela pureza e ela arrebata o coração de um pai, de uma mãe, de todos aqueles que convivem. Porque é a simplicidade da criança. Então, a humildade, ela é a simplicidade. A gente tem falado, né, desde o início. E a criança mais ainda, ela é autêntica, ela é sincera. Então precisamos ter coerência com o que falamos. Não adianta estarmos aqui falando e sairmos daqui ou chegarmos a um templo religioso e lá nos conectarmos e sairmos desse templo e esquecermos de tudo aquilo. Então precisamos ter esse equilíbrio, essa coerência. É tão bom a gente estar num ambiente religioso que nos conecta, que nos traz equilíbrio, que nos traz paz, né? E necessariamente também a simplicidade do ser, como as crianças têm. Então, quando a gente se depara de fato com uma criancinha ali, com a sua simplicidade, sendo autêntica, sendo verdadeira, é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos felizes, porém verdadeiros, sinceros, autênticos naquilo que fizemos, né? Naquilo que vivemos aqui. Viemos aqui para isso, para sanarmos, para conquistarmos, para, quem sabe, num termo que não gostam de usar, pagarmos algo, mas graças a Deus temos infinitas possibilidades de resgatarmos débitos, né? de equilibrarmos toda esse contábil aí espiritual. Então, quando a gente vem aqui, a gente reencarna, esta reencarnação ela é única, porque depois voltaremos à pátria espiritual e teremos outras, mas essa não mais se terá possibilidade de fazer algo. Então, façamos hoje com simplicidade, com a sinceridade do ser que Jesus nos trouxe, acolhendo a todos, não fazendo acepção de pessoas. Ele abraçava, ele envolvia, ele ia àquele que queria beber, né? A Sandra falou da água da vida, eu acho fantástico isso, beber, né, daquele cálice, daquela água, né, poderosa que transforma o ser. E olha como que as crianças buscam essa água, buscam matar a sede. Elas ouvem o pai e a mãe como quem absorve cada palavra, né? Se a gente tivesse a noção do quão pura é aquela criança que está diante de nós, aquele questionamento, o quanto ela vai aceitar aquilo que a gente fala, é isso que Jesus nos convida. Sejais como as crianças, né, que vêm a mim sem restrições e recebem. As crianças, os nossos filhos nos olham como heróis, né, Sandra? Sim, os professores dentro de uma sala de aula. São as referências e a gente tem a nossa referência maior, Jesus, e esquecemos. Exatamente. Colocamos ele numa gavetinha ali e abrimos só no desespero É uma máximo, coerência, né? que nos constrange, né? Que nos choca. E às vezes fazem cada pergunta que a gente...
saia justa ali, né? Sem saber o que falar, mas precisamos encarar, né? Quando eles vêm, eu sempre falo, quando um filho faz uma indagação que requer uma resposta um tanto adulta, tu tem que adequar ali, mas tem que responder. Sim. Porque se ele chegou, ele está preparado para absorver alguma coisa, né? Com certeza. Como cultivar, então, a humildade? Essa virtude tão tênue, mas, ao mesmo tempo, tão fundamental. Olha, se a gente aqui guardasse a pretensão de ter a fórmula, a humildade nossa já estaria saindo pela janela, né? Então começa por aí. Mas com base em todas as reflexões que nós construímos aqui, é possível tatear em algumas coisas, né? E dentre outras coisas nós dissemos que humildade é ter a noção mais real possível do nosso tamanho, da nossa dimensão. Então, algo que pensamos auxilia bastante é a contemplação da natureza. Porque quando nós nos deitamos ao ar livre, numa noite, o céu de brigadeiro, né? Uma noite de lua cheia e sem nuvens, e a gente olha a imensidão daquele céu estrelado, tantos astros, tanta harmonia, tanta perfeição, ao ponto que os navegadores em épocas passadas, né, se guiavam por essa geografia celeste perfeita. Se nós olharmos a perfeição da natureza, a força de uma tempestade, a força do mar, a gente começa a louvar a Deus e compreender o quanto pequenos nós somos. Mas por outro lado, se a gente contemplar o nosso organismo, a máquina perfeita e maravilhosa que nós somos, que nos permite nos manifestarmos enquanto espíritos na carne, a gente vai ver a grandeza daquilo que já somos. Então são os dois pontos que talvez nos puxem para essa noção de tamanho. E uma outra coisa que talvez ajude bastante é o reconhecimento das nossas falhas, das nossas mazelas, dos nossos vícios. Buscar sempre percustrar a própria alma, né? Indagar de si mesmo onde é que eu estou falhando, onde é que eu ainda posso melhorar, porque isso vai me manter no meu quadrado, sem achar que sou aquilo que ainda não sou. Né? Mas aí com esse olhar para dentro, que é o autoconhecimento que o John falou lá no início, eu também não vou negar aquilo que eu já sou e vou me dispor a servir no mundo com aquilo que eu já sou. É buscar ser verdadeiro, né? Consigo, com o outro, reconhecendo naquilo que já conquistou. Isso é fantástico, Sandra. Reconhecer aquilo que já se melhorou, né? E sabendo que tem muito a conquistar, muito a melhorar, né? Muito a avançar. Esse tema do programa de hoje, orgulho e humildade. Nós aprendemos juntos os ensinamentos de Jesus neste programa concebido para a nossa evolução espiritual. Vai ao ar todos os sábados aqui pela nossa querida Rádio Chapecó. E o nosso ouvinte ali do outro lado do rádio que está interessado em buscar esse conhecimento, como ele pode fazer para obter informações, para aprender mais os ensinamentos do Mestre Jesus? Pois é, Moisés. Quem quer aprender mais sobre aquilo que a doutrina espírita nos ensina, pode se dirigir às casas espíritas. Em Chapecó existem 6 casas espíritas que são vinculadas à Federação Espírita Catarinense. E o nosso amigo Nelson de Souza, aqui pelo Facebook, já nos fez o favor de colocar os endereços de algumas das casas. Muito obrigada, eu acho que é bem importante que as pessoas podem ter acesso. Mas para nominar rapidamente, nós temos a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, que é a casa mais antiga de Chapecó, né? E que se situa lá na rua São Pedro, no bairro Passo dos Fortes, e tem doutrinárias, que são reuniões públicas, né? Na quarta de manhã, às 8h15, e à noite, das 8h30, na sexta-feira, às 20 horas, e sábado, às 15 horas. A Associação Espírita Nosso Lar,
que fica situado na rua Borges de Medeiros, no bairro Santa Maria. Tem as suas doutrinárias, suas reuniões públicas, nas terças-feiras às 20 horas, quarta às 14 horas, sexta às 20 horas e sábado às 19 horas. O Centro Espírita Gotas de Luz, que fica na rua Guilherme da Silva Almeida, no bairro Pinheirinho, Chapecó, também tem doutrinárias na quarta às 20 horas, sexta às 14h30 e sábado às 19. A Casa Espírita Amor e Caridade, na rua Araucária, no bairro Palmital, tem as suas doutrinárias na segunda-feira às 19h30. O Centro Espírita Seara da Caridade, na rua São Pedro, no bairro Presidente Médici, também tem doutrinárias na terça às 20. E a Sociedade Espírita Leocádio José Correia, que fica na rua Nelson Catalã, no bairro Refap, tem doutrinária nas quintas às 19 horas. Então, qualquer pessoa pode assistir essas reuniões públicas. Nas casas espíritas não se cobra nada, tudo é gratuitamente. Todos os trabalhadores das casas espíritas são voluntários, então ninguém vai oferir nenhuma vantagem. E todas as pessoas podem chegar às casas, pedir o atendimento fraterno, que é aquela orientação pessoal, quem precisa conversar com alguém, assistir às doutrinárias e, inclusive, se inscrever aos cursos regulares que tem para aqueles que têm interesse, então, em aprender um pouquinho mais. Muito bem. Obrigado, Deici, por ter participado de mais um programa Hora Espírita. Muito obrigado mesmo e até o próximo encontro, até o próximo programa. Obrigada a você, Moisés. Obrigada a minha amiga Sandra, meu amigo John. Foi muito bom estar com vocês. Um abraço a todos os nossos ouvintes e até a próxima oportunidade. Sandra, obrigado, querida amiga, por ter participado de mais um programa. Nós que agradecemos, é sempre uma alegria imensa estar aqui falando sobre a doutrina espírita. Agradecemos o espaço, agradecemos aos nossos ouvintes e aos nossos companheiros de programa, o John, a Deici, o Moisés e a Jéssica. Isso, a Jéssica sempre nos ajudando a fazer o programa também. O Fábio, o Matheus, todo o pessoal da equipe técnica aqui da rádio, os profissionais, a própria direção da emissora também. John, muito obrigado e até o próximo encontro, até o próximo programa. Eu que agradeço também, deixo um abraço à família da Rádio Chapecó, né, pela oportunidade e até uma próxima. Agradecer a Deus, a espiritualidade, ao Mestre Jesus e aos nossos queridos ouvintes que todos os sábados acompanham este programa. Muito obrigado. No próximo sábado, um tema diferente, que será abordado à luz da doutrina espírita. Fiquem todos bem e até sábado que vem. Tchau. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas.